Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Verso 26 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E verso 28 e 29 dizem: disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Verso 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Bom, a gente entra aqui nessa parte do versículo 22 até praticamente até o versículo 59, existe uma série de colocações de Jesus a respeito de quem ele é e também uma forma de expor as pessoas da sua época que estavam com os seus interesses corrompidos. E ele prova isso aqui. E algumas vezes em que me pediram para eu apresentar uma definição de avivamento, eu sempre digo que avivamento é o aumento de Cristo na igreja, ou a plenitude de Cristo na igreja. Você vai crescendo em Cristo até alcançar aquilo que Paulo diz em Efésios 4, até você alcançar a plenitude em Cristo Jesus. Então, avivamento não é outra coisa senão o aumento de Cristo na igreja. Quanto mais de Cristo houver na igreja, mais avivamento haverá na igreja. Ou seja, do meu ponto de vista, o foco do avivamento não está no rebuliço em si, não está nos arrebatamentos, nas curas, nas pessoas caindo debaixo do poder de Deus, não está nos sapateados, nos gritos, nos choros. O avivamento em si não está aí. Ele pode causar essas coisas, mas o avivamento não está nisso. O avivamento está, na verdade, no quanto eu e você, o quanto a igreja do Senhor está assimilando da personalidade de Jesus, da vida de Jesus em nós. Então eu quero destacar para vocês algumas questões, porque essa parte aqui até o versículo 52, isso aqui, 59, precisa ser analisado por partes, não adianta querer fazer tudo de uma vez. Então vamos começar por aqui. A primeira coisa que eu quero destacar, quando se diz respeito a conhecer Jesus, buscar Jesus e gerar intimidade com Jesus, o primeiro sinal que eu vejo desse texto, versículo 24, que diz: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente vê é uma multidão que precisa encontrar Jesus de todas as formas. Claro que depois Jesus acaba revelando que havia alguns problemas na lista de prioridades daquela multidão. Mas vamos por etapas. Vamos primeiro citar o fato de que aquelas pessoas não se acomodaram. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Aquelas pessoas não se acomodaram. Falaram, ok, Jesus não está aqui, mas nós queremos Jesus. Ora, então vamos a Cafarnaum em busca dele. Vamos sair da nossa comodidade, vamos sair da nossa letargia e vamos aonde ele está trabalhando, onde ele está operando. Porque uma coisa é você ficar em casa sonhando, idealizando, o avivamento, Deus falou, Deus prometeu, Deus usou fulano, ciclano, olha isso, olha aquilo, e você viver em torno de um idealismo que não passa de um idealismo vazio, porque você não faz nada de prático por esse idealismo. Não é? Então, é o que eu tenho dito para as pessoas, sempre que nós temos aí encontro dos sedentos, nós temos agora as conferências imersivas do Projeto Obadias, eu sempre pergunto o seguinte: ok, você alega ter sede de Deus, você alega ter fome e sede por conhecer Jesus mais intimamente. Ok, me diga o que você está fazendo para que isso aconteça.
O quão disposto você está a entrar num barco e ir para Cafarnaum só pelo fato de você saber que ele está em Cafarnaum operando, que ele está agindo em Cafarnaum. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o nosso dia a dia cristão, ele é muito bom, né? Porque, diga-se de passagem, as pessoas vivem do arroz e feijão do dia a dia, e não dos pratos mirabolantes que a gente de vez em quando come nos restaurantes. Não, a gente vive com a comidinha de casa de todo dia. Até aí tudo bem. Porém, essa comidinha de casa de todo dia, que é a nossa vida eclesiástica, ela não é o suficiente para nos impulsionar para um novo nível de relação com Cristo. Para trazer a revelação de Jesus a nós de uma forma mais intensa, para provocar em nós este crescimento ou esta ativação. Haja visto que não é todo mundo que recebeu de Deus a graça, a unção ou a autoridade para ativar outros. O Senhor soberanamente escolheu pessoas estratégicas do corpo de Cristo, não porque elas sejam melhores em absolutamente nada, simplesmente porque ele é soberano e ele escolhe quem ele quer. E ele escolhe algumas pessoas com habilidade, com autoridade, com um tipo de unção e com dons espirituais que ajudam no tipo de ativação quando o Senhor precisa ativar o outro, e ele então usa a instrumentalidade de uma pessoa que ele mesmo levantou para isso, para então colocar a vida, o ministério, a vida espiritual, a vida emocional, familiar, financeira de uma determinada pessoa num outro nível. É o que eu tenho visto ao longo da minha vida. Inclusive na Bíblia. A gente pode falar isso, meu Deus, infinitas vezes na Bíblia. Começa pelo próprio Noé. Quando Noé saiu da arca, ele teve que ativar os seus filhos. Um deles teve problema, que você sabe muito bem, né? Cão teve problema, então acabou amaldiçoando a sua própria geração. Mas Noé foi lá e ativou Sem e ativou Jafé, que hoje são os dominantes do mundo. Tanto Sem, né, que afetou muito a região europeia ali, a região escandinávia e tal, se tornaram dominantes do mundo, e os semitas, né, incluindo os judeus e alguns outros povos, né, que também se tornaram extremamente influentes do mundo, inclusive o sacerdócio espiritual do planeta Terra está nas mãos dos filhos de Sem. Como que isso aconteceu? Com Noé ativando os filhos. Aí depois vem Abraão, que ativou Isaac. Aí vem Isaac, que ativou Jacó. E a ativação é tão importante, que mesmo ativando Jacó, pensando que era Esaú, a ativação de Jacó funcionou. E ele passou a ser o patriarca da família. E aí, futuramente, Jacó ativou os filhos de José, ativou José e os filhos de José, e a vida que segue. Moisés ativou Josué, né? E eu poderia seguir citando aqui, Elias ativou Eliseu, e por aí vai, não é? Então, sempre foi assim. Deus sempre usou um instrumento escolhido por ele para mudar a vida de alguém. E como que isso acontece? Isso acontece com uma quebra no paradigma do conforto. Uma coisa é eu estar confortavelmente aqui, sonhando, idealizando coisas. Outra coisa é eu falo assim, não, quer saber de uma coisa? A minha vida vai mudar esse ano. A minha vida vai mudar esse ano. E aí eu dou passos claros, passos concretos, para que a minha vida realmente siga o rumo que Deus tem demonstrado para mim. Não é verdade? Então, pense nisso. Saia da sua zona de conforto. Só esse ano nós temos, no mês de maio agora, nós temos 4 encontros dos sedentos. Você pode pegar os endereços nas nossas postagens de WhatsApp. Nas nossas postagens do Instagram. E nós temos em setembro a segunda conferência imersiva do Projeto Obadias. Então, você tem que se mover. E quem sabe outras oportunidades que Deus está criando no Brasil, eu não acompanho todos os ministérios, mas deve ter outras oportunidades que Deus está criando e você tem que sair do seu lugar. Olha bem, vendo, pois, a multidão, verso 24, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, foram a Cafarnaum em busca de Jesus.
Se isso não diz tudo para você, eu realmente não sei o que mais diria. Então eu quero te destacar hoje aqui para você o fato de que muitos foram tocados por Jesus, curados, libertos, alimentados, porque eles saíram de sua zona de conforto, se moveram, fizeram a sua parte e foram ao encontro de Jesus. E isto foi o suficiente para que Jesus mudasse a história de muitos e muitos deles. Eu vou, no próximo vídeo, eu vou abordar alguns outros assuntos, quando Jesus também mostra que às vezes a motivação errada pode fazer com que você perca o seu tempo, desperdice o seu tempo, quando você não está devidamente alinhado com aquilo que Deus está estabelecendo para você, com aquilo que Deus deseja para você. Esse alinhamento é muito, muito importante, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu imagino que até aqui você já tenha sido abençoado. Comente aqui embaixo o que você achou, o que você entendeu, e se isso abençoou a sua vida. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever, porque isso abençoa também o nosso canal. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo com a graça de Jesus.